Eu traí meu marido, ele descobriu, foi um desastre. Mas agora, depois de muita luta, ele falou assim que tá disposto a me perdoar, a passar uma borracha nisso tudo, mas com uma condição. Uma condição que até agora eu não acredito que ele me propôs aquilo. Antes de contar, eu quero pedir para você comentar, curtir, compartilhar para mais pessoas escutar a nossa história. Quando eu tinha 16 anos, eu namorei uma menina. A gente era super apaixonada, a gente se dava super bem, mas por causa das nossas famílias, a gente se separou, porque a família dela, assim, em peso, evangélicos, eles abominavam o fato dela ser lésbica, e a minha família, apesar de não serem evangélicos, também não ficou atrás na ignorância, não. Então acabou que ela não deu conta com a pressão, sabe? Com a cobrança, com os julgamentos. E ela terminou comigo. Depois disso, eu passei a me relacionar só com meninos. Eu acho que eu fiquei meio que traumatizada. Então eu coloquei na minha cabeça que aquilo tinha sido só coisa da minha adolescência e que eu só gostava de homens. Tem 14 anos que eu sou casada e faz mais ou menos de 10 meses a um ano e um mês, não passa disso não, que eu conheci uma pessoa que mudou completamente a minha cabeça. Eu tenho uma amiga que é amiga minha há muitos anos, sabe? Que tudo a gente tá junto. Mas até então eu não conhecia essa sobrinha dela, porque essa sobrinha dela tinha acabado de mudar aqui pra cidade. E aí eu fiz uma festa aqui em casa, a gente fez o aniversário da minha mãe, e ela perguntou assim, amiga, eu posso levar minha sobrinha? Porque eles se mudaram aqui pra cidade tem pouco tempo, ela ainda não tem amiga, ela não tem pra onde ir. Falei, pode trazer, né? Tranquilo. E foi nessa festa que eu conheci a sobrinha dela, que a gente conversou. De cara nessa conversa, ela já me elogiou muito, que eu era muito linda, que eu era sedutora. E, tipo, e ficava me fazendo elogios assim, que já me fez me sentir atraída por ela, sabe? Sentir aquele desejo que eu nem sabia que eu tinha mais por mulher. Depois dessa festa, ela me chamou no Instagram, a gente conversou bastante no Instagram e do Instagram a gente pulou pro WhatsApp. Ela é uma pessoa perfeita. Ela é educada, carinhosa, atenciosa, gentil, então, tipo, seria impossível resistir. Eu confesso que da primeira vez que a gente ficou, tipo, eu não vou mentir, eu já tava atraída por ela, tava demais. Só que eu tava mais, era curiosa, porque eu não sabia se eu gostava mesmo de mulher ou se aquilo tinha sido só coisa da minha adolescência. Então, a primeira vez que a gente ficou, eu fiquei nessa intenção, sabe? Nessa intenção de me descobrir. Mas daí pra frente foi só pra trás, porque depois disso eu fui cada vez mais me apaixonando por ela. E aí, sempre que eu ia sair com ela, eu falava pro meu marido assim que eu ia sair com a minha amiga e com ela, pra ele não desconfiar. Até que esses tempos atrás, alguém, que na verdade depois eu descobri que foi a minha amiga tia dela, mas isso é assunto pra um outro vídeo, se vocês quiserem depois eu trago essa parte, mandou mensagem de forma anônima pro meu marido, falando assim pra ele ficar esperto, porque eu tava tendo caso com essa menina. E ele não me falou nada. Ele ficou quietinho, sabe? Ele ficou só esperando o momento certo. E aí, quando foi esses dias pra trás, a gente combinou de ir no cinema, só eu e ela. Mas eu falei pro meu marido que íamos eu, ela e a minha amiga tia dela. Só que como ele já estava desconfiado, né? Ele já tinha, no caso, recebido a mensagem, ele seguiu a gente e ele acabou vendo a gente se beijando. E foi terrível. Nossa, ele me xingou no meio da rua e ele chorava e ele foi atrás dela e ele xingou ela também. E quando a gente chegou aqui em casa, ele quis ficar comigo, a gente ficou e depois ele começou a chorar de novo, que eu era uma traidora, que ele sempre me respeitou, que como eu tinha feito aquilo com ele, sabe? Uma luta. E lá no início que eu comecei a ficar com ela, ela tentava muito para que eu largasse dele e ficasse com ela. Mas eu sempre deixei claro para ela que eu não ia largar dele, porque eu era apaixonada pelo meu marido. E aí, com o tempo, eu fui apaixonando por ela também. Então, eu cheguei ao ponto que eu não conseguia largar nem ele e nem ela. Mas voltando,
depois que meu marido descobriu, a minha vida virou um inferno. Todo santo dia ele toca no assunto. Todas as vezes que a gente vai ficar, porque ele quer ficar, ele fica perguntando o que que ela fazia comigo, por que que eu traí ele com a mulher, por que que eu queria ficar com ela, se eu queria largar dele, uma tortura. E desde que ele descobriu, eu nunca mais falei com ela também, mas não vou mentir, eu tô morrendo de saudade. E aí, quando foi antes de ontem, ele virou pra mim e falou assim: eu tava pensando e eu tô disposto a te perdoar, eu tô disposto a esquecer mesmo, a nunca mais tocar no assunto. Mas tem uma condição. E eu, condição? Ele falou assim: desde que você converse com ela e convença ela a ficar comigo também. Olha só, gente. Ou seja, ele quer me perdoar com a condição que eu e ela fiquemos com ele, tipo, que a gente faça um trisal. E, cara, eu sei que muita gente vai falar, ai, você errou e tal, você errou primeiro. Eu sei que eu errei. Eu sei que fui eu que errei. Mas isso não dá o direito dele querer chantagear a gente pra ficar com ele. Isso é nojento, sabe? Depois que ele me falou isso, eu tô tão decepcionada com ele. Eu achei isso tão nojento que eu que tô pensando em separar. Porque, mais uma vez, eu falo, eu sei que eu errei, eu sei que eu fui super errada, mas não é por causa disso que ele tem o direito de chantagear a gente pra poder ficar com ele. Isso também não é certo. Diz aí, o que vocês acham? Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Tá todo mundo muito errado nessa história, né? Ela porque traiu e o marido do jeito que ele falou. Porque eu acho o seguinte, se ele tivesse chegado nela e falado assim, olha, meu amor, eu fiquei interessado de talvez a gente tentar, né, fazer um trisal, já que você gosta dela, eu gosto de você, o que você acha? Seria uma coisa a conversar, né? Se todos os três topassem, tudo bem, problema exclusivamente deles. Agora, a forma que ele falou, eu te perdoo, desde que é uma chantagem, né? Tipo, nossa vida tá um inferno, você tá sofrendo, eu tô sofrendo, eu posso acabar com isso desde que você faça isso. Então, todo mundo tá errado nessa história. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque assim, cada vez mais nosso cantinho cresce. E se você quiser me enviar sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, vou deixar o e-mail aí na sua tela. É por lá que eu recebo e eu conto com a sua história. Tá certo? É isso. Um beijão. Fica com Deus, fique em paz. Até os próximos. Tchau. Fui!